Fala galera, de volta aqui em Perth novamente e hoje a gente vem trazer para vocês, depois de um ano de Austrália, que a gente completou um ano recentemente, a Uau! gente vai trazer cinco coisas. Cinco coisas o quê? 5 experiências. Não, cinco. Cinco o quê? Não é experiências, né? Roteiro bem trabalhado é assim. Cinco percepções e experiências que a gente teve aqui na Austrália com um ano morando aqui. A gente acabou de completar um ano, então a gente fez uma lista de 10 coisas e a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre essas 5 e no próximo vídeo, mais 5 percepções e experiências dentro desse um ano. Então, número um, vamos falar sobre animais, um mito e realidade quando a gente está no Brasil e a gente sempre ouve falar sobre os animais na Austrália, então a gente vai falar aqui que com um ano de experiências e vivências, o que a gente vê com relação aos animais da Austrália. Eu não sei pro Luiz, mas na minha cabeça, quando eu ouvia as pessoas falando, me parecia que era quando eu fosse ver uma aranha, iam ser aranhas assim, gigantes e aranhas que iam assustar. E que eu ia ver canguru com muito mais frequência do que a gente viu durante esse um ano. Mas na nossa experiência, a gente não viu muitas aranhas, cobras e cangurus, assim. Foi algo bem tranquilo. Olha só, pra vocês entenderem o tamanho. Meu dedo é isso, mais ou menos desse tamanho. Aí tem várias. E olha essa aqui que interessante, eu acho que ela tá com ovinhos. Ainda bem que é tudo do lado de lá da janela. Tá maluco? Nossa, do lado de lá então, esse lado aqui tem um monte. Se a gente sair no nosso jardim agora ali, com certeza vai ter umas teias de aranha, mas geralmente são aranhas bem pequenas, né? Nossa, socorro. É o que? O tamanho da palma da minha mão, assim, né? Meu Deus. E a gente só teve uma experiência com cobra, que a gente viu. Uma cobra, na verdade, quem viu foi o Luiz. E canguru a gente viu mesmo quando a gente foi no santuário. Santuário não, num parque de cangurus, né? Onde eles criam esses cangurus. Então, quando a gente chegou aqui, a gente estava imaginando aranhas gigantes. E o que a gente percebeu é teias de aranhas, pelo menos aqui em Perth, né, onde a gente está. Pessoas em outros lugares terão experiências diferentes. Mas aqui em Perth, você fica 2 dias parado, ou qualquer lugar, 2 dias, acumula a teia de aranha. A gente nem sempre Sim, vê as aranhas. Às vezes, pra gente que é de São Paulo, a gente vê umas aranhas que são, sei lá, assim, e é levemente assustador, mas todo mundo já falou que elas não são perigosas nem nada, são então a gente inofensivas. já superou um pouco das aranhas tamanho pequeno-médio. Mesmo levando em conta que a gente tipo, achou que ia ver mais, mas a gente viu umas aranhas que chamam redback. Ela tem a partezinha de trás vermelha, então eu acho que com 4 meses de Austrália, a gente viu na garagem da casa que a gente estava morando, umas aranhinhas que têm a parte de trás vermelha e que são as efetivamente bem perigosas. Então isso foi um pouco assustador e a gente matou logo que a gente viu. Não tem essa de, vou pegar e jogar na mata. Teve uma outra experiência com aranha que foi quando a gente estava morando em Darwin. Eu tive que limpar uma varanda de um apartamento ali e tinha muita aranha. E conforme eu joguei muito veneno. As aranhas começaram a cair lentamente porque elas estavam presas na teia. Então a minha impressão era de quase como se estivesse chovendo aranha. Com relação a cobras, a gente teve uma experiência com cobra, que foi no mesmo dia que eu tive a experiência da chuva de aranhas. Eu desci lá em Darwin pro estacionamento, que é onde ficavam os nossos armazéns ali das coisas do hotel. E conforme eu tava mexendo nas coisas, eu olhei pro meu pé, que eu vi que tinha alguma coisa mexendo, e tinha uma aranha quase que no meu pé. Eu quase pisei nela e eu tava de bermuda. Então, na hora ali, foi assustador, assim. Ela sumiu, avisei todo mundo e foi isso.
Agora o próximo animal que a gente ouve muito falar, que é de tubarão. A gente, graças a Deus, não teve nenhuma experiência com tubarão, salvo uma ou duas vezes que a gente foi pra praia e teve um sinal de tubarão. Então eles emitem um sinal ali, começam a colocar umas placas, os guarda-vidas ali mandam todo mundo sair da água, e aí foi isso. E a gente percebeu que poucas pessoas entram na água aqui. Então, De ir fundo, que nem brasileiro faz, as não. pessoas quando entram é mais superficial, assim, pra dar um mergulho, sair. Tirando os surfistas, né? também. Não, mas surfista já é outra vibe, né? Já é outra história. E no mar de Darwin, ali pra cima, né, do país, lá existem crocodilos de água salgada. A gente nem falou do crocodilo, né? Eu me antecipei. Mas falando de um outro animal, são os crocodilos que aqui existem. Crocodilos enormes de água salgada. Se você nunca ouviu falar, fique sabendo que existe crocodilo de água salgada. E eles fazem os crocodilos normais parecerem um lagarto, de tão grande que eles são. A gente foi num um museu de crocodilo pra gente dar uma visitada quando a gente estava lá em Darwin. É um negócio muito comum lá, tem carne de crocodilo, hambúrguer de crocodilo. E é assustador assim o tamanho deles. E, inclusive lá em Darwin você não pode entrar na grande maioria das praias. Acho que em todas as praias, na verdade. Acho que lá Você não é pode entrar na proibido em praia todas. porque existe o risco de ter crocodilo. Tem alguns lagos, alguns parques que tem os seguranças ali que ficam de olho na água e eles tomam conta para saber se é seguro ou não. Mas na praia definitivamente não é seguro. Meu Deus. Parece que ele nem tem espaço direito pra... Nossa. E o nome dele é Agro, você ouviu, né? E agressivo. Uhum. E aí ele fica sozinho, porque o nome dele é Agro e ele é muito agressivo. Parece umas costelinhas, né? Eu acho que na praia a gente nunca viu ninguém na água, assim. As pessoas eles vão colocam perto só da o água, pezinho. mas ninguém entrando pra dar um mergulho. Então, lá realmente era proibido entrar, tinha vários avisos. E só tinha um lugar que ficava ali perto onde a gente trabalhava, que tinha uma barreira de pedras entre o mar e essa prainha que eles fizeram com essa barreira. Então, os crocodilos não chegavam naquela parte. O único lugar que a gente via as pessoas entrando e nadando, enfim. Eles têm, tipo, 500 quilos e eles chegam a 5 metros de comprimento. Então, é um negócio bem bizarro. E a gente não se arriscou. Não tinha como entrar no mar lá. Bom, número 2 que a gente vai falar aqui é sobre moradia. Então, moradia é o primeiro choque que a gente teve, né? Porque a gente chegou aqui com um Airbnb fechado para 2 semanas e dentro de 2 semanas a gente tinha que arrumar algo um pouco mais fixo. E a gente começou a nossa jornada para buscar um lugar um pouco mais fixo. A gente, inclusive, tem um vídeo aí falando sobre isso, há quase um ano atrás. A gente teve que procurar em vários sites, vários aplicativos que eles falam ali que é de imobiliário. E para quem é estrangeiro, para quem acabou de chegar, que você não tem um emprego, você não tem referências, que eles pedem referências para tudo, você não tem um amigo com um telefone australiano, talvez você tenha, mas vai ser muito difícil da sua aplicação para aquele lugar sendo uma aplicação forte. Então, a gente optou por buscar muito mais em grupo de Facebook, postar em grupo de Facebook dos brasileiros, pedindo ali um quarto, e foi onde a gente foi conseguindo as nossas melhores tentativas e até onde a gente conseguiu efetivamente um lugar para a gente ficar. Além disso, moradia aqui é algo que tem um custo muitíssimo elevado. A gente paga, às vezes, no valor de um quarto ou de uma unidade bem pequena, algo em torno de 400, 500 dólares por semana. Então eu vou deixar aí mais ou menos quanto que seria no mês. E é bem normal imigrante, principalmente os brasileiros, dividirem casa. Se você é estudante, às vezes até dividir o quarto. As coisas têm que estar muito bem alinhadas para você dividir, e eu, a princípio, não queria, então por isso que a gente até tentou
aplicar para apartamentos aqui assim que a gente chegou, mesmo sabendo que as chances de conseguir seriam baixas. Mas, no final das contas, não tinha pra onde correr, né? Ou a gente dividia, ou a gente ficava sem lugar pra morar. Então, fomos dividir apartamento não, uma casa. E a primeira experiência foi ok, a segunda já não foi tão boa assim. Então, vir trabalhar com a mente trabalhada pra... Você vai ter que passar por algumas situações assim, né? De não fazer aquilo que você quer, é aquilo que você precisa, dividir uma casa, nesse caso, então... Uma dica também que eu vejo as pessoas falando pouco é, quando você está buscando uma casa, a pessoa que está alugando ali, ela sempre vai buscar referências para você. Então, quem você conhece, onde você trabalha, se você já morou em outros lugares. E não falam o contrário, né? Para você buscar as referências de quem já morou lá, que pra gente teria sido algo positivo se a gente tivesse falado com as pessoas que já moraram lá. Então, uma dica é, se você vai procurar uma casa pra morar e você sabe que é uma casa que já morou pessoas lá antes, tá saindo uma pessoa aqui da minha casa, você pode entrar dia tal, às vezes vale a pena você dar uma sondada e não porque você tá desconfiando da pessoa, mas é porque vai ser a sua convivência. Então, às vezes vale a pena você prezar pela sua convivência e trocar uma ideia com essa outra pessoa e perguntar. Porque a pessoa que tá alugando a casa, obviamente, ela vai se vender, ela vai falar, não, porque a convivência vai ser uma delícia, a convivência vai ser uma delícia, vai ser amigos e, enfim, e não tem como você saber até você viver a experiência, né? Então, só trocar uma ideia, talvez, com essa pessoa, fazer umas perguntas, é isso mesmo, não é? Como que é a convivência, foi legal? E sentir. Inclusive, ainda nessa linha, algo que foi bom pra gente, que a gente recomenda, é você entrou numa casa, existia a inspeção, né? Então, se você vai, obviamente, com uma imobiliária, tem uma inspeção bem minuciosa, na hora de você sair também, porque você coloca um calção. Então, se tiver uma marca na parede, alguma coisa que está quebrada, eles vão descontar do seu calção. Então, a nossa dica é também, quando você entrar, você fazer uma inspeção bem minuciosa, fazer um vídeo de tudo, olhar todas as marcas de parede, o que pode estar meio rachadinho, porque isso vai salvar você lá na frente de possivelmente descontarem do seu calção. Documenta, tira foto, faz vídeo, já cria um grupo no WhatsApp para você ter essas coisas documentadas por escrito também, senão fica tudo só no boca a boca. Manda lá, fala, coloca a data que você entrou, né? E aí no dia que você for sair, se por um acaso alguém chega pra você e fala, não, porque essa marca, você vai ter como falar, olha, já tava aí quando eu cheguei, né? Eu já tinha comentado com você, pra você não ter dor de cabeça. A gente fez um vídeo na segunda casa que a gente foi e foi essencial, porque no último dia ali eu falei, olha, essas marcas aqui, elas todas estavam e as pessoas com quem a gente estava ali, elas ficaram bem interessadas em ver o vídeo, ver a data do vídeo e ver todos os detalhes ali para ter certeza de que não foi a gente. Então a gente salvou ali o nosso calção fazendo um vídeo. Ainda na questão de moradia tem essa coisa de trocar de casa várias vezes. Se você está vindo aqui na Austrália, ainda mais com o Working Holiday, se você é estudante, aí você pode se fixar um pouco mais em um lugar, mas nós como Working Holiday que temos que fazer o trabalho regional, você tem que ir para algum lugar. Às vezes nem a pessoa que está alugando vai querer alugar para você, porque ela sabe que daqui a alguns meses você vai ter que sair. Então essa vivência de ter que ficar trocando de lugar em lugar a gente não tinha, a gente teve que passar, tem que se adaptar, tem que estar preparado para empacotar todas as suas coisas. Também tem a questão de competição. Quando você vai alugar um lugar, se é com uma imobiliária, se está um preço bom, se é um achado, pode ter certeza que vai ter mais gente buscando, você vai ter uma competição e as pessoas quando forem colocar ali uma oferta de aluguel, vai existir essa competição. Quem tem as melhores referências, quem colocou o melhor valor, às vezes quem coloca um pouco a mais do que o locatário está pedindo. Então, é isso, para vocês ficarem cientes de tudo que está ao redor de moradia. Tópico 3. A gente colocou aqui brasileiros na Austrália, né? Quando você está vindo para a Austrália, e principalmente quando você começa a pesquisar sobre a comunidade brasileira aqui, você vê que é bem forte, assim, tem muito brasileiro, principalmente nas cidades grandes, tipo Sydney, Melbourne, eu acho que em Gold Brisbane, Coast, tem muito brasileiro. E aqui em Perth,
Tem Também. bastante brasileiro também, eu acho que não chega a ser tão grande quanto essas outras cidades, mas aí é relativo pelo tamanho da cidade também. Mas a comunidade, sim, ela é grande, né? Ela existe. E se você entrar lá no Facebook, você vai ver muitos grupos e as pessoas postam bastante, né? Sobre aluguel de casa ou sobre emprego. E dá pra você tirar bastante proveito disso. Vão ter pessoas que vão querer te ajudar de forma genuína, sincera, mas algumas pessoas vão te ajudar até a página 2. A gente pensa assim, vou ter a ajuda dos brasileiros, né? A comunidade vai sempre me ajudar. Sim, né? A comunidade vai te ajudar bastante, assim como nos ajudou No primeiro no emprego, primeiro nas primeiras emprego, na casas. primeira casa que a gente conseguiu, foi tudo pelo Facebook, né? Pelos grupos. Mas vão ter aquelas pessoas que não querem te ver melhor do que elas. E isso inclui brasileiros também, porque, enfim, é o ser humano. Então, venham preparados para lidar com esse tipo de gente também. Não acho que todo brasileiro Vai ser super ser amigável, super né? amigável e vai querer te ver melhor do que ele, porque isso não vai acontecer com todos. Às vezes as coisas negativas acabam nos marcando mais do que as positivas. Então, assim, a primeira casa foram brasileiros que nos ajudaram a conseguir, o primeiro emprego também, mas aí a segunda casa foi um terror e foi com brasileiro. Então, e aí nos marcou muito. O que eu acho que acontece muito com os brasileiros aqui é que ninguém quer ver o outro trilhando um caminho mais fácil do que foi o seu. Então, se você chega lá e você fala, nossa, trabalhei pra caramba aqui, fiz um turno de 10 horas. O cara vai olhar pra você e falar, Eu fiz 20. eu trabalho 10 horas todos os dias. Tá, mas você acabou de chegar, às vezes você só tá, sabe, expondo isso assim. Ah, nossa, trabalhei, lavei prato. Nossa, trabalho difícil. Você não sabe o que é trabalho difícil. Ou se não, estou buscando um trabalho FIFO. Tem alguma dica aí? O cara vai falar, entra no site e faz uma aplicação. Coisas desse tipo, sabe? Que foram fazendo a gente perceber que nem todo mundo vai querer te ajudar. E quando eu falo ajudar, não é tipo a pessoa me dar um emprego. Eu falo, tipo assim, dar dicas. Tipo, eu passei por essa situação e, eu fiz isso, deu certo. Isso Uhum. aqui não funcionou muito. Então, ajuda nesse sentido, sabe? Eu não preciso que as pessoas fiquem, não, vem trabalhar na minha empresa, ou não, eu vou dar a minha casa aqui pra você morar no meu quarto. Mas é mais essa questão de ter essa empatia, de saber, eu passei pela fase difícil quando eu cheguei na Austrália. E então eu quero talvez ajudar aquela pessoa com palavras, né? E dar um conforto e falar, não, vai dar tudo Às certo. vezes até a palavra do incentivo apenas. E não que não exista isso aqui, tá? Muita gente vai ser assim pra você, como foi pra gente. Principalmente quando são os brasileiros, a gente acaba se decepcionando um pouco porque a gente espera que a comunidade vá se apoiar de forma moral, né? Enfim, foi quase um desabafo aí, né? Mas é isso, gente. Eu acho que isso não é só com brasileiros, tá? Você vai sentir isso de todas as nacionalidades que você tiver contato aqui. Você vai conhecer pessoas que vão te ajudar e pessoas que não. Nossa, que aquilo? É um lagartinho. É um mini lagarto. Lagarto. E aí a gente caminha para o nosso item 4, que é sobre trabalho. Então, se você acompanhou a gente aí ou não acompanhou, quiser ver ali, a gente teve uma jornada interessante para o nosso trabalho inicial. A gente chegou direto em Perth e como é a maior cidade da Austrália Ocidental, que é o maior estado da Austrália, a gente imaginou, e também por não ser uma das maiores cidades, acho que é a quarta maior cidade, mas não ser das maiores, a gente imaginou que seria uma cidade com muitas oportunidades de trabalho, que se você chegasse aqui com aquela boa vontade e buscasse bem, que você ia encontrar trabalho até com uma certa facilidade e que foi diferente do que a gente experienciou. Tivemos dificuldades, aplicamos, enviamos centenas de currículos, fomos na porta de vários lugares, entregamos currículo e a gente teve muita dificuldade até que a gente voltou ali para
maior dica de entrar no Facebook e falar com as pessoas, e a gente conseguiu um trabalho ali. Essa foi a nossa experiência em Perth. Quando a gente foi para Darwin, que a gente já tinha um pouco de bagagem de trabalho de Austrália, então lá no meu currículo ia ter um e-mail corporativo de referência. A gente teve um pouco mais de facilidade em Darwin, talvez assim uma combinação de termos experiência com uma sorte imensa da gente ter chegado no momento perfeito para a gente conseguir o trabalho no hotel que a gente foi trabalhar. E agora voltando para Perth, também já carregamos aí 1 ano de experiência, e-mails corporativos, e aí isso acaba facilitando um pouco, mas para você saber que vai ser difícil, aplicações online tiveram pouquíssimos resultados para a gente. A gente conseguiu, eu consegui acho que 2 ou 3 entrevistas para centenas de aplicações que eu tive. Algumas negativas levam às vezes 2 meses para eles falarem, a gente não vai seguir com você. Eu já tipo assim, nossa, eu nem lembrava que eu tinha aplicado para vocês. Então tem essa dificuldade. E também existe uma modalidade de trabalho na Austrália que se chama casual. E a gente não tinha muito conhecimento dessa modalidade antes de vir para cá. Eu acho que é mais comum na área ali de hospitality, né? Então, se você trabalha com atendimento ao público aqui na Austrália, se você trabalha em hotel, restaurante, provavelmente você vai trabalhar nessa modalidade casual, que é diferente da full time, que é o que a gente está mais acostumado, né? No Brasil a gente Tempo integral, né? o integral, aquelas horas fixas que a gente tem por semana, então você sabe que você vai trabalhar das 8 às 6, né? Das 9 às 5. E no casual é um negócio mais pelo que eles têm para te oferecer ali naquela semana. Então, se eles têm 5 horas para te oferecer de trabalho, é o que eles vão te oferecer. Se eles têm 30 horas, é o que eles vão te oferecer. Eu imaginei que quando a gente chegasse aqui, quando eu consegui meu primeiro emprego, que eles me falaram, você vai vir da tal hora, sei lá, das 4 às 10 da noite. E eu pensei, pô, beleza, 4 às 10 da noite, já comecei a contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ter X horas por semana e é isso. E aí no dia seguinte eu fui lá no restaurante e eu não tava no turno daquele dia. E aí que eu comecei a entender isso que a Estela falou, sobre as horas que estão disponíveis para você. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Então não vem achando que você vai conseguir, por mais que você tenha, se você está de working holiday, você tem o benefício de poder trabalhar quantas horas você quiser, mas você vai chegar aqui e às vezes eles vão te dar menos horas. Mas para você vir preparado também, tipo assim, não achar que de primeira, o primeiro trabalho que você conseguir, você já vai conseguir talvez 20 muitas horas, horas por talvez semana. seja É o 6. ideal e a gente espera que seja o que vocês consigam, mas às vezes não é. E isso, mas o lado positivo que eu acho também do casual é que você às vezes consegue ter empregos diferentes, então você consegue arrumar emprego em outro lugar. Então, isso para isso não existe limitação, eu acho, né? Você trabalhar em 2, 3 lugares diferentes. E com relação ao trabalho também, eu imagino que se você está vindo, se você está planejando, sonhando em vir para a Austrália, você já tem uma certa consciência de que o trabalho aqui vai ser um pouco mais braçal. Eu trabalhava em escritório, a Estela também, e a gente já veio aqui imaginando que seria esse trabalho braçal, mas só reforçando aí, provavelmente será. Será aquele trabalho que vai exigir muito mais do seu corpo do que você estava acostumado aí. Muita gente trabalha em obra, eu optei por não ir para esse caminho, mas também aquele trabalho assim, garçom, trabalhar na cozinha. E quando eu digo trabalhar na cozinha, imagine que você vai chegar aqui e você vai trabalhar fazendo comida. Talvez você trabalhe limpando, lavando prato. Então, se prepara para botar seu corpo para jogo e fazer esse trabalho braçal e ficar longas horas de pé e mover caixa para lá, para cá. Tudo são fases. Eu acho que se você tá vindo como estudante, por exemplo, você tá vindo como estudante de inglês e você chega aqui com inglês muito básico, as suas oportunidades, acho que na maioria delas, vão ser nesses empregos que você não precisa ter muito contato para falar inglês, né? Porque você tá evoluindo ainda, então você vai acabar conseguindo mais oportunidade nessas áreas. E aí, conforme você vai evoluindo o seu inglês também, eu acho que vai ficando melhor, né? Então primeiro que você ganha mais confiança para
se comunicar, né? Para às vezes trabalhar num restaurante atendendo o cliente, porque é diferente você trabalhar na cozinha, onde você não precisa ficar conversando, e você ir lá trabalhar de garçom, né? Ficar tirando pedido. Ou Então, a diferença também entre um garçom e um runner, que esse runner aí simplesmente ele vai tirar prato. uma Ele pessoa não que vai estar só. falando com o cliente, tirando pedido. Ele vai ali, ele vai pegar os pratos, ele vai levar às vezes um pedido. Indo para o item número 5. Vamos falar sobre dinheiro, seguindo ao que a gente falou já do trabalho, embora às vezes a gente pensa nesses trabalhos de base, né? Eu vou trabalhar com mudança, carregando peso para lá e para cá, eu vou trabalhar em obra, eu vou trabalhar num restaurante. O salário mínimo da Austrália é um dos mais altos do mundo. E você mesmo em empregos de base, você consegue fazer um dinheiro decente até. A questão é você ter muitas horas de trabalho para isso ter algum impacto na sua vida. O dólar aqui também vale, acho que mais ou menos R$ 3,50 cada dólar. Então a gente tem um poder de aquisição bem forte. As coisas aqui, tem muita coisa que é relativamente barato, especialmente ganhando em dólar, né? No começo a gente chega aqui com os nossos reais trocadinhos e é super difícil de imaginar gastando, comprando algumas coisas, mas quando você começa a ganhar o seu salário ali em dólar, você percebe que você tem um poder de aquisição muito grande. Por exemplo, a gente vai pegar um turno num restaurante ou num evento e você vai trabalhar 6 horas, às vezes vai ser o suficiente para você comprar um smartwatch com um turno, ou AirPods com um final de semana, 2 finais de semana. Então, cada turno que você pega, às vezes num evento, num final de semana, vai fazer diferença porque aquele dinheiro realmente tem um poder aquisitivo muito grande. Tipo, um dia trabalhado, às vezes, né? Dependendo de quantas horas, você vai conseguir pagar o seu aluguel da semana. A gente tem um poder aquisitivo muito grande, mas na outra mão a gente tem também, se a gente quiser ficar saindo, bebendo, os eventos eles são caros, bebida alcoólica aqui é caro. Por quê? Porque justamente tem que pagar todos os funcionários, que é um dos maiores salários mínimos do mundo. A gente busca usufruir de lazer gratuito que a Austrália oferece. A gente tem muitos festivais que são gratuitos, eles expõem, fazem feiras, às vezes shows gratuitos. Aqui em Perth a gente acabou de voltar, então acho que a gente vai começar a sentir um pouco agora essa questão de gastar um pouco mais se a gente quer sair. Eu não lembro de ter tido muito evento gratuito aqui em Perth antes da gente ir pra Darwin. Talvez até tenha, acho que agora que vai entrar o verão, né? Eu acho que eles começam a fazer essas programações para chamar o público e para lazer e tal. Mas a gente vai sentir agora, eu acho que a gente vai sentir um pouco mais, principalmente porque a gente estava acostumado a já não precisar tirar muito do bolso para se divertir. Sim. Acho que agora, se a gente quiser ir num restaurante, é tipo. Ou, aliás, se quiser comer algo diferente, vai ser ir num restaurante, né? Não vai ser mais ir na feirinha de rua. Uhum. Eu acho que deve até rolar umas feirinhas aqui, mas a gente ainda vai descobrir. Como o dólar australiano vale muito, a gente consegue também, e como eu falei, né? Às vezes em um final de semana você consegue comprar alguma coisa que você estava almejando, que no Brasil, por exemplo, seria muito difícil de você comprar. A gente tem uma experiência aqui que é a gente com mais ou menos 3 meses, a gente conseguiu comprar um celular novo para a Estela, que era algo que ela estava precisando. Então, com 3 meses ali, fazendo uns turnos extras e tal, a gente conseguiu juntar o suficiente para pegar um celularzinho novo. Nessa época a gente nem estava trabalhando Tantas tanto, horas. né? A gente tinha acabado de chegar, então a gente estava um pouco preocupado na época, porque, enfim, né? Expectativa e realidade, a gente achou que ia trabalhar muito, já ia chegar com a boa vontade, falando, não, quero trabalhar e ia conseguir, mas não foi assim que aconteceu, e mesmo assim consegui trocar de celular. Também, além das compras materiais, algo que a gente conseguiu fazer aqui, que é muito positivo para a gente, é a questão de viagens. Tem umas linhas aéreas aqui que elas são low cost, custo baixo, né? Então a gente consegue viajar com uma certa tranquilidade, porque o nosso dinheiro vale bastante. Não exatamente dentro da Austrália, porque dentro da Austrália você vai ter que gastar, você vai ter que pagar todos esses funcionários que custam caro, mas a gente também juntando ali um dinheiro, a gente conseguiu fazer uma viagem internacional bem legal dentro de
um ano. E a gente já consegue, assim, se planejar e sonhar em fazer mais de uma viagem internacional por ano. A gente consegue ir para a Indonésia, por exemplo, com uma certa facilidade. Perth aqui para a Indonésia é relativamente perto. E lá a gente sabe que o dólar australiano vale bastante. Então fica aí, né? Com relação ao dinheiro, esse poder aquisitivo é super positivo. Se você tá aqui há 6 meses e você quer fazer uma viagem, eu acho que você já consegue, né? Dependendo do quanto você tá trabalhando e salvando dinheiro, você consegue fazer essa viagem. Bom, essas foram as 5 coisas, 5 experiências e percepções que a gente teve da Austrália vivendo um ano aqui na Austrália. Vamos fazer uma parte 2, então já segue aí e se inscreve no nosso canal para vocês verem a parte 2, que a gente vai falar 5 itens, inclusive eu acho que tá mais legal essa parte 2. Até acho que a parte 2 vai estar... Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês gostaram, o que vocês não sabiam. Essa é a nossa experiência, tá? Lembrando, eu gosto sempre de falar isso aqui, mas então eu gosto de falar que essa é a nossa experiência, aquilo que a gente viveu de Austrália. Pode ser que você, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente tenham vivido algo diferente, tá? Então, mas isso não desvalida nem a nossa experiência, nem a experiência de quem vocês conhecem. É isso? É isso, nice. Então, deixa o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Boa. Valeu, galera.